noite, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Salão 101. Hoje estamos aqui só nós, os quatro do costume. Infelizmente não temos nenhum convidado especial desta vez. Mas não é preciso. É preciso. Vamos proporcionar uma boa conversa, sem dúvida. E hoje estamos aqui para falar de um dos mais carismáticos e poderosos líderes atuais. Donald Trump! Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, é um dos mais carismáticos e enigmáticos líderes mundiais. Hoje estamos aqui para falar com ele. Eu vou começar por... Vamos falar com ele. Vamos falar dele. Eu estou aqui, vou começar com uma pergunta aqui para o meu colega António. Uma escala de 0 a 20, António. Quanto é que avaliarias... Podes-me tratar por Tony também, se quiseres. Tony, quanto é que avaliarias o mandato até agora, em termos gerais, de Donald Trump? Bem, antes de mais, boa noite a todos. Acho que é subjetivo estar agora a avaliar, isto nós não estamos na faculdade. Mas só para ter Mas só uma ideia. relativismo cedo neste podcast. Não está. Mas só para termos uma ideia. Diria positivo? Mas acima de negativo? tudo eu diria que, mas no meu ponto de vista, acho que tem sido melhor do que aquilo que eu estava à espera. Muito melhor do que aquilo que eu estava à espera. Ou seja, positivo. Positivo, sim. O que é que estavas à espera? Overall positivo? Assim, vou ser sincero, pá, eu vou dar o meu ponto de vista. Eu achava que, derivado de tudo aquilo que ele mostrou na sua campanha, que iria ser muito mais radical do que aquilo que foi. Vimos que até este ano e meio de mandato, diria que pouco ou nada se passou para além da tax reform. Falámos, obviamente, também houve Isso é gigante. alguma deliberação. Deixa-me acabar. Não achas? Deixa-me acabar. Acaba, mas responde. Deixa-me acabar. Houve uma deliberação sobre algumas tarifas, nomeadamente em alumínio e alguns bens primários, que acabaram por ser posteriormente suavizados na maioria dos países. Falso. É verdade. O gajo acabou de impor. E portanto, ao Canadá, ao México e à União Europeia. deixa-me acabar, posso acabar? Só estou a dar um bocadinho de informação. E portanto, isso não é verdade. E portanto eu acho que, ao fim e ao cabo, acho que tem sido um mandato com toda a controvérsia que tem tido, em volta dos tweets e que já vamos falar posteriormente. Acho que tem sido um mandato E tu, Rodrigo? não muito fora do... Como é que avaliarias até agora a presidência de Donald Trump? Epá, vou ser muito honesto. Eu era apoiante de Bernie Sanders nas primárias americanas e depois segui de perto. Mas tenho que ser honesto que estava completamente errado. E hoje em dia já percebo melhor o contexto americano. E sou um apoiante na maioria das posições que ele toma. Nomeadamente, acho bastante piada à guerra que ele tem com os mídias, que realmente demonstram uma tendência de reportar as coisas de forma negativa para certas cores políticas e de outra forma para outras. Epá, eu acho que tem tido muita popularidade pela forma como ele combate e vai criando pequenas guerras em cada assunto. Epá, teve muito free media, foi essa a razão pela qual ele ganhou as eleições. A Hillary Clinton tinha Tempo de antena? Muito menor? não é um tempo de antena, comprou muito mais anúncios, gastou tipo 3 bilhões de dólares e teve uma prestação miserável contra a pessoa mais fácil de derrotar, supostamente, teoricamente, que tinha os mídias a caírem em cima com escândalos todos os dias. Isso é relativo, isso é fácil, não? Não, desculpa lá. Quando tu dizes que vais que és celebridade e por causa disso consegues agarrar gajas pela pussy, supostamente estás fodido, não é? Mas o gajo tem uma resiliência, é o Teflon Don. Achas que o background do Trump em vários concursos televisivos, como o Apprentice deu no ar durante 10 anos, torna-o muito confiante e confortável perante a câmara, que a maioria dos políticos não são muito mais robóticos, têm muito mais frases decoradas. Até há um vídeo incrível de um debate em que o Marco Rubio, que foi um dos concorrentes nas primárias republicanas, e era um bom político, é tipo, sei lá, um Obama latino. Parece, a forma como ele se expressa é excelente, mas foi apanhado por um gajo que é o Mike Huckabee,
durante um debate, repetir 4 vezes a mesma pausa. a mesma resposta. Sim, mas em termos de Isso é postura que o Donald Trump apresentava nos programas, podes dizer que não tem nada a ver com a postura que ele apresentou enquanto candidato eleitoral, não é verdade? Não concordas? A postura que ele adotou era diferente. Ele era o chefe nos concursos que eu fazia. O gajo ainda é o chefe, caralho. O gajo vira-se para o Jeb Bush e começa a gozar com o gajo como se ele fosse uma criança. Pá, isso é um novo nível de debate político. Eu gostava de realmente de falar um pouco sobre isso. Portanto, a verdade é que nós temos aqui uma figura pública que para quem não sabe tem 71 anos. Acho que há muitas pessoas que não sabem isso. Está em boa forma. Tem 71 anos. Só como faço tudo. E a verdade é que muita gente não consegue perceber como é que ele realmente conseguiu chegar onde chegou e ganhar as eleições. Mas acho que, no meu ponto de vista, há aqui 2 fatores críticos para ele ter conseguido chegar onde chegou. A verdade é que, primeiro, temos de olhar para o facto de apenas 58% da população dos Estados Unidos votou nestas presidenciais de 2016. E alerto para o seguinte facto: se virmos bem, 77% da população é representado por mulheres, pessoas de cor Sim. ou pessoas menores de 35 anos. Uhum. E a verdade é que... Estás a contar muita gente do jeito. Calma. Pois está. Sim, é verdade. Sem dúvida alguma. Só estou a dizer que... Não está. Só estou a dizer que é 77% das pessoas. Portanto, estou a Se completar mulher e de tudo. cor, já és mulher. Tipo, Exatamente. Pá, isto é... Exato, é isso que eu estou a Mas porquê que achas que estão Dos 10 milhões, melhor. tão poucas pessoas Mas votaram? deixa-me só continuar. Primeiro, temos o facto de poucas pessoas terem votado. E porquê? Calma. E acima de tudo, as pessoas que não votaram, eu diria que, a meu ver, na minha grande opinião, ou modesta opinião, minha grande opinião. são aquelas pessoas que não têm, muitas vezes, nem capacidade nem vontade de saírem da cama, saírem de casa para ir votar. E já essas pessoas são as pessoas que muitas das vezes são mais atacadas por estas pessoas populistas como o Trump. Pá, com boa razão, de certa E forma. segundo não é? ponto, deixa-me só... Se ficas em casa, não deixa-me só trabalhas, terminar. não fazes nada, Vamos a terminar. acho que mereces um bocadinho de um ataque, não é? Segundo ponto. E depois ainda pedes subsídio. Temos de ver que a campanha dele foi muito à base de mentiras. A verdade é essa. Mentiras. Pá, eu tenho aqui um estudo engraçado, por acaso. É que... Aliás, não diz as mentiras, vai Vamos ver falar o das estudo. mentiras É um do Trump? estudo. Este é um estudo. Calma. Estudo de quem? Podes É citar engraçado. a fonte? Pá, se me deixarem acabar, eu Quem é que é o digo tudo. estudo? Pá, se me deixarem do Washington Post, ok? Se me deixarem acabar, eu digo o estudo. É sobre o quê? Pá, posso acabar? Fala. Nos primeiros 466 dias em que Trump esteve no poder, foram contabilizadas mais de 3.000 mentiras pronunciadas por Trump. O que dá uma média, para vocês terem ideia, 6.5 mentiras por dia. Estatísticas fascinantes. É verdade, é verdade. Isso não Calma, deixa-me acabar. Melhor ainda. Grande parte das ideias que realmente estiveram na base da política, grande parte dos ideais do Trump para chegar ao poder, porque no meu caso da Wall, já iremos falar certamente daqui a bocado. O Wall que representa também uma posição de imigração, não O que é que Não disseram? simplesmente Claro, mas o que é Wall. que ele disse sobre a Wall? A Já Wall vai começou a ser ser paga pelo construída. México, depois começou, mas vai ser paga pelo Sabia, México, vai ser paga pelo México, mentira. Vai ser Mentira não, com as tarifas que o gajo acabou de impor, mano, ao México. Olha, vou-te explicar uma coisa da economia básica das tarifas. Vou-te explicar uma coisa Explica, muito António. básica, mas muito básica. Dá-me da tua sabedoria, por favor. Quando tu impões tarifas sobre bens, o que acontece é que... Matas transações. Posso? Pô, tu és Não. um grande engenheiro económico. Posso falar? Pode, Pá, tu não deixas falar, porque estás a dizer coisas que eu não estou a dizer. Sim, vai. Quando tu colocas tarifas sobre bens, o que acontece é que os americanos vão pagar mais para os bens que vêm do México. Ou Portanto, então, o México vai não está a haver pagar menos bens nada. vir do Não. México. Ou então está a vir Vai menos. haver menos bens Mas a o vir que do México acontece... porque Mas a o que competitividade acontece... americana sobe em Mas termos o que acontece relativos. é E que... tu não te esqueças que os Estados Unidos têm um trade deficit com o México, com o Canadá, com a EU, com a China, por exemplo. E há muito mais a perder desses países com estas tarifas do que os Estados Unidos têm a perder com... O que eu te estou a perguntar é Isso é quem é que... debatido. Isto porque eles são um mercado Deixa-me acabar. consumidor O que gigante. eu estou a perguntar é... Não, deixa-me eu estava a falar. O que eu estava a perguntar é quem é que vai pagar a Wall? Quem vai pagar a Wall e qual é o dinheiro que vai pagar a Wall? Tu podes ter menos receita no México, mas tu não vais pagar a Wall. Quem vai pagar a Wall? Não vais. Quem vai pagar a Wall? Quem vai pagar a Wall é os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem pôr isto. Os Estados Unidos Tu pagas mais não se tarifas. importam assim Não, e tanto quem vai de pagar pagar a a Wall. Wall é quem vai pagar as tarifas extras. O que estás a dizer é quem vai pagar as tarifas extras no México. Portanto, aquilo que estás a dizer é completamente falacioso.
É completamente falacioso. Mas não é falacioso de forma que nós não, acham que o nós não argumento- somos nazis da semântica. Nós percebemos que quando utilizas este tipo de retórica que o Trump utilizou, ele não está necessariamente Aquilo não é retórica, a é dizer burrice, os é detalhes burrice, não é do retórica. plano, meu. É burrice. Pá, o México vai pagar de que forma? Então Vai ter que mudar a estamos sua... sempre os termos económicos. Vai ter que Então, sim, eu pergunto uma coisa, dá-me só um segundo. Ele faz muita pressão no México, por exemplo, para controlar as suas próprias fronteiras. Tu acabaste de ter uma caravana de imigrantes, por exemplo, que veio de países como as Honduras, El Salvador, passaram pelo México, é suposto, segundo a lei internacional, tu pedires asilo no primeiro país onde vais, onde estás seguro, mas e o México deu-lhes assistência para eles irem para a fronteira dos Estados Unidos. Mas o que é que isso tem a ver Porque com o nos Estados pagamento? Unidos... Estás a fugir ao pagamento? O que aconteceu com o pagamento? Já fugimos esse tema? Não, Esses- estou a explicar o que é que esquivaste? O que é que representa ok. a posição do Trump? Esquivaste, tá bem. Não esquivei do mas deixa-me só pagamento. fazer O uma pagamento pergunta interessa. ao- Estamos a referir há bocado, foi O por pagamento isso que realmente não metaforicamente interessa. podes Porque a dizer que pergunta que vocês têm que fazer é: realmente acham que o UOL vai acabar com os problemas de imigração ilegal nos Estados Unidos ou não? Achas, Em parte, além de outras políticas. Exato, é mais simbólico. achas que qual é o quê? Desculpa. O impacto da wall vai ser mais simbólico do que material. Então, e realmente achas que é necessário tanto ênfase ao UOL para isto? O Trump é a única coisa O que eu ênfase vejo a ao wall falar. é muito criado também pelos mídias, não é só pelo Trump. Não, o Trump faz ênfase na wall. Ele podia perfeitamente não mas- quer mas construir, mídias construir uma também- fence em vez de Está uma bem, wall. mas ao ridicularizarem como o Tony estava a fazer, dão muito maior proporção. Não, ele não se importa com a ridicularização que recebe, porque sabe que está Eu sei que não se importa, mas aumenta. Mas Vou além dizer que dessa aumenta. política, ele está a eliminar políticas como catch and release, que é tu és apanhado como imigrante ilegal nos Estados Unidos, podes passar a fronteira e já está. E o que é que eles fazem? Apanham, prendem temporariamente e dão-te uma court order e libertam-te para os Estados Unidos. Mas- Olha, vamos acreditar que tu, enquanto imigrante ilegal, vais Mas a minha de vontade pergunta é: própria, achas que vir o ao UOL nosso tribunal realmente. para nós te condenarmos e deportarmos? Eu posso fazer o address dessa tua pergunta. Acho que acima de tudo, quando te perguntas realmente vai acabar com os problemas de imigração, eu posso já dizer que obviamente que não. Mas poderá, obviamente, atenuar. Se nós podemos, Achas mesmo? nós podemos olhar para a história do mundo e vemos que não é desde agora. É verdade. Tu estás a rir de uma coisa que é óbvia. Não é a primeira wall. Tu estás a falar da história do mundo. É verdade, não é a primeira wall que está a ser construída, a verdade é essa. Existe, a muralha da existe China a muralha da China, teve exatamente, muito foi efeito. construída exatamente com o propósito de impedir, naquela altura, foi de Mongóis. impedir que tribos do norte invadissem China. E como havia uma grande dificuldade de proteger um território vasto, a maneira que eles encontraram de proteger o território, em vez de terem tropas espalhadas pelo território, que era muito complicado, era construir uma muralha que impedisse que eles atravessassem. Claro que faz Portanto, todo obviamente que em vez de ter uma fence, que é com arame farpado e tudo mais, que Cortas eventualmente aquilo na poderá ser cortado, obviamente que uma wall poderá evitar esse trespassar da muralha. Mas a verdade é que túneis são construídos e, aliás, a grande passagem, se falarmos em termos de droga, deixa-me só Só acabar. sobre essa questão Deixa-me dos só túneis. acabar. Sobre essa questão dos túneis é uma informação que tu não tens. Deixa-me Que é, acabar, pá. há mecanismos de detectar isso. Claro que a wall até permite a instalação desses mecanismos. Nós não estamos a falar aqui de uma coisa que é tipo uma parede que vão para lá gajos da construção civil. É uma coisa com tecnologia avançada. Custa 20 bilhões de dólares. Pá, fico feliz por saber que tu também és engenheiro, para além de seres... Não sou engenheiro, mas sei o que é que está a acontecer. Pá, fico feliz por saber que tu realmente percebes bastante de walls e que consegues proteger a construção dos túneis. Pá. Acho que isso é muito importante. Eu não Acho que isso é percebo, mas muito quem importante. constrói a wall, eu calculo que vá perceber disso e que não seja burro o suficiente. Pronto, mas se estamos a para falar de permitir coisas vias, hipotéticas, isso é coisas hipotéticas. Portanto, Não, a coisa hipotética que tu estavas a dizer de construção do Pá, túnel. aquilo que eu te posso dizer, e é verdade, isto é mesmo. Não posso ignorar assim o que ele acabou de dizer. Não estou a dizer o contrário. Não estou a dizer o contrário. Tu disseste o argumento, ele opôs o argumento dele e tu ignoraste completamente e seguiste em frente. Eu não ignorei o argumento. Não Isso não é ignorei. maneira de Deixa lá o gajo ler o Pronto, livrinho está a ler dele. o papelinho, coitadito. Tem que ser. Eu não ignorei argumento nenhum, a verdade. Pá, se me Só deixares vou-te perguntar falar... uma coisa, Tony. Achas que o Donald Trump devia receber o Prémio Nobel da Paz e conseguir denuclearizar a Coreia do Norte Porquê que fala- sem concessões estúpidas? Vou-te a perguntar. Dado que o mesmo tratamento foi recebido pelo Obama, quando ele não fez absolutamente nada, foi-lhe dado o Nobel da Paz por coisas que ele dizia que ia fazer e depois acabou por não fazer da forma que Pois não realmente devemos as pessoas- olhar- Acho que se ele conseguisse isso era justo. Mas não devemos olhar para acontecimentos passados. Lá porque o Trump ganhou o Nobel da Paz, não quer dizer que o Trump agora... O Obama. Sim, lá por o Obama ter ganho o Nobel da Paz. Não quer dizer que o Trump tem que o ganhar porque
o Nobel da Paz não devia ser... Quer dizer, se tiveres os mesmos estándares, ele está a acabar com um conflito que dura há décadas e que as administrações anteriores não fizeram nada para resolver. Isto é a primeira vez que há sequer uma sanção, há sequer um contacto direto. Comprar ou do teu Zé. Claro. É isso. Pronto, o Obama pode ter ganho porque no ano dele se calhar não houve grandes candidatos. Estás maluco? É verdade. Não é assim que funciona. Não, eu estou a dizer que... Quando o Presidente dos Estados Unidos tem a influência que tem, faz as coisas que faz Sabes o que é que para a paz, sim, mas o que é que vais ter tu disseste. a fazer mais pela paz? Se ele conseguisse o que tu disseste, era um forte candidato, mas podia não ser o único, se houvesse outras pessoas que nesse ano fizessem alguma coisa assim. Sabes o que é que anda na calha? Prémio Nobel da Paz. Vai ser uma gaja qualquer que luta pelo feminismo ou pela igualdade racial. Vai ser essa merda. Agora é Nova Paz. Que nós Não, mas acreditamos em alguns territórios tem Não é. legitimidade. Sim, mas estamos a fugir ao tema da LOL. Em alguns países essas Mas lutas estamos a dizer uma têm- coisa, o Prémio Nobel da Paz não deveria apenas contemplar um ato singular. Porque a verdade, tu tens de olhar Concordo para completamente. Trump, tu tens de olhar para o Trump como Não sei se contemplemos. É assim, tu não vais dar... Sim, claro, tens de fazer uma avaliação generalizada. Ninguém está a dizer o Pronto, contrário. eu estou a dizer acho é que que os prémios Nobel são pelo se trabalho, o Trump não é só conseguir pelo efetivamente... continuado, não é só por uma coisa. que se conseguir efetivamente que a Coreia do Norte acabe por eliminar, portanto, a sua política nuclear, ao mesmo tempo também está a fazer outro tipo de políticas nefastas Ok, para o ok. mundo. Portanto, isso não é, Concordas não é... com o withdrawal que ele teve do deal com o Irão? E porquê? Se eu concordo? Sim. Assim, do meu ponto de vista, eu não concordo. Pá, é assim, eu também não... Porquê? Pá, deixa-me falar, mano. Só estou a dizer, eu não tenho assim tanta informação sobre o deal do Irão. Sei os moldes do mesmo, sei que o Irão tinha um deal com os Estados Unidos de maneira que, portanto, É um deal com todos os países aliados. o que acontecia Inclusive era é com a que China. eles basicamente não tinham sanções. Eles não tinham sanções, não recebiam sanções dos Estados Unidos. 400 bilhões em sanções. Pronto, não, mas não E recebiam não era essas só sanções. sanções, era também cash. Mas o que é que também... forçava eles a pagarem essas sanções? Era basicamente não terem... Era o facto de ter um programa nuclear e quererem... Não, isso é a causa para eles pagarem, mas America, o que é que podia forçar a que eles pagassem? O que é que estava... Não, as sanções são feitas... Congelas os outros- contas. exatamente. Sim, mas então foram basicamente os Estados Unidos que disseram nada, olha, tenho-lhes pagar isto e pronto. Não, basicamente Não, permites obviamente Estou a dizer quem é o que país enforça opere isso. no mercado mundial, quem é- ao mesmo tempo que está a fazer sponsor de terrorismo, a ter políticas altamente antagónicas para os parceiros da região. Percebes? Pronto, qualquer das maneiras, aquilo que eu acho é que, estando na situação que estava, o Irão e os Estados Unidos naquele momento, numa situação estável, por assim dizer, eu não concordo de todo porque isso só vem contribuir para haver Uma mais situação estabilidade. de grande crescimento, aliás. Mais estabilidade a nível mundial. Devido a políticas do Donald Trump, que tu consideras que são uma coisa mínima, mas é um tax cut histórico. Completamente Mas o que é que histórico. ele fez? O que é que E ele é uma eliminação. Fez um tax cut Ah. para as corporations, principalmente. Mudou. Não tenho agora. Acho que foi. 35 até 21. Pronto. Que é uma descida grande. Vamos lá ser honestos. Achas que isso é bom? Achas que isso é bom? Acabou com o imposto de sucessão. Achas que isso é bom? Não sei se ele acabou já com o Capital Gains Tax, mas está a desregular a banca, está a desregular uma série de outras indústrias. Isso é um trabalho incrível. É incrível. E está a ser feito com Vai ter que se dinâmica. julgar isso Eu tenho uma pelas pergunta consequências concreta que para vai ti, Se Rodrigo. estás a receber menos receita fiscal, depois como é que vais pagar... Como é que vais conseguir controlar o déficit? Puto, o objetivo de um Estado Estou a perguntar, fiz uma não pergunta. é ser financiamento Fiz uma solúvel. pergunta. Eu estou a responder. Ok. Não é financiamento solúvel. Primeiro é dar condições à economia para que ela prospere. Isso é parte muito da visão que nós temos na Europa do Estado em oposição à que os americanos têm. O Estado é inerentemente uma coisa má. Tu teres que ter a intervenção do Estado para regular certas interações é necessariamente um burden. Ou seja, tu tentas Deixa-me só dizer aqui um ponto. Deixa-me só dizer aqui um ponto. Eu acho que efetivamente, eu acho que efetivamente esse tax reform teria um impacto bastante positivo na economia americana. Deixa-me acabar. Tu nunca me deixas acabar. Deixa-me só acabar de falar. Desculpa, Tony. Isso seria efetivamente uma realidade se no mundo atual, que não existe, isso é uma utopia, aquilo que estás a dizer, o tax cut que tu tens de 35% para 25%, é assim, não é? 35% para 21%? 35% para 21%, se realmente esse diferencial fosse reinvestido na economia, o que não é. O que não Qual é. é que é a Tu tua sabes base? perfeitamente. Eu não sei perfeitamente. Eu sei economia. Em termos históricos, tornou-se um país mais competitivo para investimento. E o investimento está a aumentar, os salários estão a aumentar.
tu estás a dizer uma coisa que parece que é óbvia e agora és não sei qual é que é a tua posição de como tu vais melhorar a economia, mas acho que menos impostos numa economia cria sempre mais transações, mais atratividade de investimento, mais prosperidade para o país. Mas, Rodrigo, tu tens unemployment de 8,8% neste momento. Tiveste agora criados neste quarter mais 20% do que, em jobs do que era previsto. Tu só tens coisas... Por exemplo, o facto da Venezuela não estar a produzir petróleo e o Irão também não estar a produzir tanto petróleo por causa das sanções, a dependência energética já causou que isso crise de 73 nos Estados Unidos. Foi duríssimo. Eles têm que lutar contra a OPEC em termos mundiais. Eles estão a compensar esse output de petróleo com novas explorações, com fracking, que nada disto teria acontecido se a Hillary Clinton tivesse sido eleita. Mas, deixa-me só fazer uma pergunta concreta. A grande slogan de campanha de Donald Trump era Make America Great Again. Achas mesmo que... por todo o mundo. Incrível isto. Mas achas mesmo que a América está great again? Ou está Acho que está a caminhar? Acho que está a ficar. Com que base? Na base de que os americanos deixaram de pedir desculpa a todo o mundo pelo suposto efeito negativo que têm, pá, e passaram a estar orgulhosos do país que são e a defender realmente os seus interesses da forma agressiva que deviam defender, porque eles são um país poderoso. Mas falando de estatísticas, a verdade é que a América está a crescer. O ano passado cresceu 2%, segundo a Bloomberg. Bastante mais que a Europa. Eu também vi... A Europa cresceu supostamente 2,5%. Foi os dados que eu vi. E o Canadá cresceu 3% e o México cresceu também 2%. Os Estados Unidos está a crescer mais que os outros todos, mas cresce abaixo da Europa. Desculpa, disseste que eles cresceram menos que a Europa no último ano? Sim, 2,5% foi o dado que eu vi, E para os 2% para os Estados Unidos. 3% para o Canadá, 2% para o México. Eu pergunto, o mundo está a crescer, é verdade. A América está a acompanhar o crescimento? Está a impulsionar? Está a impulsionar. Dirias que estaria a impulsionar? Gostava muito de ter aqui estatísticas para dizer que estás errado. Eu vi as né? estatísticas. Mas pelo menos o crescimento previsto nos próximos anos é bastante maior do que na Europa, em média. Tu estás a ter um boom gigante nos Estados Unidos, pá, em todos os níveis. Mas será mesmo que é um boom nos Estados Unidos ou é um boom na economia mundial? Porque a economia mundial também está a crescer. A verdade é essa. O Canadá está a crescer, o México está a crescer. Está a crescer muito menos apaticamente até. Menos claro na China e na Índia. Na Europa está a crescer gostava apaticamente. de perguntar uma coisa. Há uma coisa engraçada, pá. Uma coisa engraçada que eu gostava de perguntar, Rodrigo. Quando tu falas que este tax cut, que nós estamos a não acabamos de falar sobre o tax cut, eu acho que isso é bastante importante para os nossos ouvintes. Quando tu dizes que o tax cut de 14%, portanto, estás a reduzir 14% do tax cut. Teve outras coisas. Tax cut 14%. Eu estou-te a perguntar obviamente que os impostos que são estabelecidos para as empresas, quer para particulares, são estabelecidos de forma a que tu tenhas as contas do país, as contas do país estáveis, com um corte no valor de 14%, eu gostava de saber onde é que vais buscar o dinheiro. Eu acho que isso é mais importante para os ouvintes. Podes ir buscar de duas formas. A primeira, e é mais desejável, é o crescimento, como é óbvio. Está a ser sustentado. Que automaticamente gera mais impostos. Tu não me vais dizer que é necessariamente por teres uma taxa rate mais baixa que tu vais ter uma coleta de impostos mais baixa. Porque se o país crescer, aquilo que tu estás a dizer não faz sentido. E realmente faz sentido que cresça porque está a ficar mais competitivo mundialmente. Está a ter tax rates semelhantes às economias mais competitivas. Mas vai crescer para onde? Vai crescer para onde? Não sei se já vi. Vai crescer para onde? Está a fechar a economia? Eles não fecharam a economia. Os Estados Unidos ultrapassou Singapura e ultrapassou Hong Kong como o país mais competitivo do mundo para negociar. Vão crescer para onde? Vão crescer em output, vão crescer em salários, vão crescer a todos os níveis, porque é um excelente país para trabalhar, é uma economia com uma organização gigante, muito dinâmica, muito tecnológica. Tu concordas com a posição proteccionista do Trump, certo? Uma coisa importantíssima que eu gostava de... Não é a posição mais engraçado é que no futuro vais ter os taxpayers... É uma falsa posição que a Europa quer... por exemplo, contra as tarifas... Tu tiveste nos anos 30 as Smooth Holiday Tariffs, quando foi o pós-recessão. Realmente essas tarifas foram feitas por uma crença de que o proteccionismo era positivo. Neste momento, o que o Trump está a fazer é uma ameaça de tarifas. É uma renegociação de outras tarifas. É um lobby para que os outros países saiam do Iran Deal. É um fator dinâmico. E realmente, se tu olhares para países que não sejam só o Canadá, o México e a Europa... Ele fez deals com a Argentina, com a Coreia do Sul, para não haver tarifas sobre alumínio, para haver... Na Coreia do Sul foi, por exemplo, cotas. Há uma renegociação, estás a perceber? É isso que ele pretende.
ele não pretende necessariamente tarifas. Tu é que és burro para pensar que as coisas são complexas e são simples quando são complexas. Pá, eu acho que deixa-me só dizer, tens acordos comerciais. só para acabar esta questão. Deixa-me só acabar a questão, nós não Porque é fazemos que tu nos impostos. Estados Unidos, que se exportares um carro para a Europa pagas 10% de tarifa e a Europa pagas 2,5% quando exportas para os Estados Unidos? Podes repetir? Achas que isso é fair trade? Podes repetir? Não. Quando fazes a exportação de carros dos Estados Unidos para a Europa, pagas 10% de tarifa. E há uma série de outros obstáculos. No final, se quiseres importar um carro, pagas 30%. Certo. Mas da Europa para os Estados Unidos, não é de todo tão difícil. É 2,5% a tarifa. Isto passa-se com produtos agrícolas, passa-se com uma série de questões em que realmente os outros países não estão a dar as condições aos americanos para competir na economia mundial como se devia dar, pá. É trading injusto, pá. Não é mercado livre. É uma pretensão do mercado livre. Ok, já deste argumento. Deixa-me só comentar sobre a parte dos impostos. Não me deixaste comentar e eu gostava de acabar. Do meu ponto de vista. Acho que acima de tudo tens de pensar que isso é uma utopia. Aquilo que estás a dizer é mesmo uma utopia. Isso não existe no mundo atual. O que é uma utopia? Tu não me deixas acabar, meu. Deixa-me Eu não falar, percebi. meu. Especifica Deixa-me aquilo que falar, estás a dizer. meu. Deixa-me acabar o meu raciocínio. Eu digo uma coisa e tu não me deixas falar. O que eu te estou a dizer é... Quando tens um tax cut de 35% a 21%, no teu mundo utópico, o que tu tens é as empresas a utilizar esses 14% para ter um gasto incremental desses 14%. Maior investimento. Exatamente, maior investimento, mais emprego, aumento dos salários, portanto vais dizer... Só por si mesmo. Pronto, exatamente. Procura do mercado. Isso seria engraçado se realmente tu não vivesses num mundo em que tu não vais aumentar salários só porque sim, porque isso não existe neste mundo. Não existe. As pessoas, Tu não vais... O teu patrão nunca te aumenta o salário. Eu sou o meu não existe aumento de não, salários eu no sou mundo CEO hoje de em uma dia. empresa. O patrão só explora o trabalhador e espera que ele era mesmo com os seus importante. amigos proletários. Era mesmo importante. É isso? Era mesmo importante. É isso que quer dizer, Tony? Era mesmo importante se eu pudesse acabar de falar. Vamos lá Se falar. deixasse acabar, pá. Ok, só sobre este ponto eu Pá, se gostava me deixasse que tu acabar, eu respondesses. agradeci. Pá, eu não consigo falar um minuto seguido. Se me deixasse Não, mas acabar, eu sobre agradeci. esta questão, Pá, fala. Porquê é que tu dizes que os patrões não aumentam os salários e achas que isso é uma coisa normal de se dizer? Na realidade não é essa. Pá, vai ver dados históricos, não interessa Dados o que é históricos, utópico. são Pá, dados isso é aumentos- utopia, meu. É utopia. Vai ver o que aconteceu no passado. pá. Vai ver Isso se não a existe, intervenção pá. estatal Isso alguma não vez existe. contribuiu para o aumento de salário num Isso longo era prazo. bom se isso existisse. Na verdade, o que acontece quando tu tens... Existe o capitalismo, Não, o que acontece cara. é tens o que acontece... E é o capitalismo que O que funciona. acontece quando tens esse tipo de cortes, esse tax cuts, o que acontece é que vais ter... O que vais ter é um tudo aumento. para os próprios. Vai acima de tudo e vai acima de tudo para aqueles que estão em cima, estão no topo da empresa. Número um. É verdade, Se e a tu tua sabes empresa isso fizer isso, perfeitamente. se a tua empresa fizer isso, torna-se menos competitiva perante as outras empresas e é punida pelo mercado por isso. Porque os trabalhadores vão necessariamente escolher trabalhar para outras empresas que aumentem os salários. Não te esqueças que o mercado de trabalho é competitivo também, não é? Não está regulado. Portanto, primeiro, já aí o teu argumento cai. Segundo, Pá, é assim, sabes que não é dos se tu argumentos... estás a assumir que aquilo vai tudo para dividendos e as empresas tornam-se agora esses 14%, é tudo cash cow e não vai haver investimento para a criação de novos trabalhos, também acho que novos trabalhos estás errado. Pá, não sei por onde é que tu sais daqui. Pá, o que eu gosto de dizer é que se tu olhares em termos históricos, que é onde tu deves olhar, O que é que acontece em Ok, termos o que é que históricos? acontece em termos Dá-me mais históricos? uma lição. os maiores tempos de prosperidade no mundo foram tempos em que tu tinhas taxas de imposto a rondar os 70%. 70, 80%. É Sem verdade. taxa marginal que nunca É era paga verdade. porque Não, eram é valores- verdade. É verdade. Vai ler, é, pá, isso- vai ler. meu. Eu sei daquilo que tu estás a falar. Vai Nos ler. Estados Unidos. Dá exemplo. Nos Estados Unidos, depois da guerra, Eu sei. o que acontece? Da Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial que tu tens é Estados Unidos incutir uma política de 70% de impostos e foi a altura em que eles Falso. prosperaram mais. É verdade, vai Completamente ler. falso. É verdade. E esses 70% eram taxas marginais que nunca eram pagas, praticamente. Se tu fores ver a mentira, taxa estás a dizer, efetiva. é mentira. Não era. Pá, se tu me mostrares, ouve, eu chupo-te a pila se tu me mostrares uma taxa efetiva de 70% Mas estamos a- em algum momento na história dos Estados Unidos. Estamos a fugir Isso ao é tópico completamente Trump. ridículo. pá. Estamos a fugir ao Completamente tópico ridículo. Desculpa lá. O que vocês têm a dizer agora, mudando de assunto, sobre a questão ambiental? O Trump a sair do Acordo de Paris. Vamos aqui tópicos de maneira aqui me volta Estamos a fugir do tópico de Trump. Estamos aqui para discutir Trump. Estamos a discutir Pá, uma coisa olha, eu interessante, posso por muito acaso. facilmente Mas dar-te a minha quiseres. opinião em termos Sim, mas podes falar sobre isso. environmental. Acho que se ninguém disputa que existe um aquecimento global que está a acontecer. Também ninguém disputa O que Trump historicamente disputa. O Trump tem declarações Calma, no Twitter a dizer Não, eu não que disputo. é uma hoax feita pela China. é uma hoax de que forma? De forma que tu tiveste em muitos períodos da história o mesmo aumento, não sabes de todo como é que o podes controlar e se o podes controlar e todos os modelos que tu criaste até agora para prever esse aumento estão a falhar
e o aumento está a ser menor do que isso. Portanto, qual é que é o sentido que faz? Tu mudares toda a tua política económica, tudo através de subsídios, porque o mercado não está a ir nessa direção, porque essa energia é muito mais cara. Mas a verdade é que tu tens níveis alarmantes de... Sim, sustentável porque é que o mercado, que é racional, ou pelo menos as pessoas querem fazer dinheiro no longo prazo, não é só no curto prazo, ninguém é aqui só ganhar salários para comer. Epá, se realmente é insustentável, porque é que não há um shift natural numa economia como a americana, que é altamente dada a inovação, a E a entrepreneurship? verdade é que está a haver, esse Não, shift está a haver naturalmente na subsídios. economia. Está a haver é subsídios, não é naturalmente. Na Europa, tudo Mas isto Silicon não Valley tinha está- nascido um boom de absolutamente nada de energias renováveis se não tivesse havido subsídios. Pá. Achas isso mal? Claro que acho que isso mal, porque isso é... Tu fazer impostos enquanto- a outras pessoas na economia para financiar aquilo que tu achas que é bom. É o Estado a dar só luz à arrogância, deixar que Mas sabe sobre o futuro da economia. Ó, vá, Isto então não é um mercado, deixa-me dar um isto não é um exemplo, mercado deixa-me dar um exemplo. capitalista. Um exemplo, deixa-me dar só este exemplo muito básico para os nossos ouvintes. Tu tens um produtor que produz 10 pagando 5 de petróleo. E depois tu tens um produtor que vai pagar, se calhar paga menos, paga 3, porque agora tem os subsídios e consegue produzir com energias renováveis, mas em vez de produzir 10, não consegue produzir 10, vai só produzir 5. Porquê? Porque aquilo não é tão... Porque é verdade que tu tens as energias renováveis, como tu sabes perfeitamente, tão bem como eu, não são tão efetivas como as energias, até por enquanto, não são... Obviamente. Pá, e como não são, obviamente, se eu não tiver incentivos Não vai para fazer. as utilizadas, eu não vou fazer. Agora, portanto, o que eu esse estou teu a argumento, questionar- deixa-me agora, esse teu argumento de que, pá, por uma forma normal, por uma forma do mercado fair market, isto vai acontecer, portanto vai avançar de uma Mas forma... fair market como se não existisse. Pá, isso não é assim, meu, não acontece assim, tu sabes perfeitamente. Porque Obviamente que não acontece assim, mas ainda bem que não Pá, se eu- acontece, porque aquilo que eu questiono realmente Pá, é a legitimidade para tu subsidiares uma coisa para a qual não tens qualquer evidência de concreta. É uma nova religião de Eu ambientalistas. digo-me pá. assim, o caminho faz caminhando, é verdade, meu, é Mas- verdade. Se não começares, nunca vais fazer. Mas porquê que não são as E pessoas como é que é? privadamente a decidir E aquilo em que posição Eu vou investem? dar um marcada. exemplo. Para que é que uma pessoa tu privada vives vai agora? querer, para que é que uma pessoa privada vai querer perder produtividade e Sem tirania. competitividade com os seus competitors se eu não tenho motivação para o fazer? O Estado tem de assegurar, neste caso, que eu Não, o consiga... Estado- Que eu todos os consiga... subsídios são bons. Se o Estado quer assegurar competitividade, Posso pode dar falar? subsídios a toda a gente. Estamos a falar E neste quem é que momento... paga essa merda? Estamos a falar neste momento de environmental issues. Ponto. E o que eu te estou a dizer é, eu enquanto produtor, acho que é normal ser ajudado por parte do Estado, uma entidade que me ajude para ser tão ou mais competitivo que era anteriormente, Mas tu és um pá, comunista. para fazer bem ao meio ambiente. Agora, Mas porquê é que tu queres fazer bem ao meio ambiente se não tens provas nenhumas que podes alterar o efeito? Ainda por cima, estamos a falar de países Não, individuais. mas a questão, Rodrigo, Rodrigo, calma lá. oh, Rodrigo, por ti, provas- deixas acabar com esta merda toda, que se Não, foda. tu é que achas que o mundo vai acabar com o Mas, aquecimento ó, global. Rodrigo, Eu acho que não. que Eu acho posição é que está a marcar os Rodrigo, Estados Unidos? Posso dizer uma coisa? Por exemplo, vi hoje de passagem no Facebook. Já existe a capacidade de plantar 100 mil árvores por dia com drones. Isso pode ser uma coisa que possa representar uma mudança futura. Pá. Aquilo que a humanidade faz é resolver os seus problemas que vai criando, mas não vamos parar tudo por uma... Mas, ó, Pá, deixa-me só uma Mas coisa. posição- Não, mas pera, posição- deixa-me só- ideia só- só- infundada, só- pá. Acho que é interessante agora essa parte das árvores. Pá, já que tu és um ambientalista, pá, explica-me lá o que é que mais 1000 árvores vão fazer. Pá, explica-me lá. Tu és muito ambientalista e percebes muito bem como é que Pá, não funciona. vamos É assim, eu tenho conhecimento básico de ciência que é as árvores absorvem CO2 que causa aquecimento global, causa o efeito de estufa Certo, e emitem oxigênio. certo. Portanto, necessariamente melhoram a qualidade do ar. Não, mas Certo. mas que posição é que isso é- está a marcar o Trump? Pela tua Pelos Estados lógica, Pera. isso é positivo. Não, Vais para onde? Já agora? Nem querias plantá-las? Diz-me só explicar. nos sítios onde desflorestaste, porque existe um problema de deflorestação. Deflorestação? Desflorestação. Ok. Mal, mas não estamos aqui para Isso discutir. Não estamos aqui para discutir. Deixa-se rir, isso é- tá, continua. Mas que posição é que está a marcar os Estados Unidos, a maior economia mundial, ao bandar um acordo que todos os outros países assinaram e que se comprometem Então, a a estabelecer maioria está certas sempre metas? certa. É isso que tu estás a dizer. Não, mas eu estou a dizer, mas que posição é que o líder da economia, o líder do mundo, está a marcar a fazer isto? Está a marcar a achas que é a posição posição certa, correta? Claro que acho que é a Sair, posição correta. abandonar o que todos É os a outros estão a posição construir? de retirar ao Estado a legitimidade que já adquiriu na Eu não Europa consigo perceber. de Então, mas brincar qual- com as vidas dos seus Então, mas cidadãos, pá, o que é brincar que- com os impostos dos seus cidadãos. Mas Então, quem é que mas- financia esta merda? É a tua dívida? É os 130% que tu tens agora por toda a Europa? Tu achas que isso não te vai foder? Mas no então futuro? qual é a resposta do Trump para o aquecimento global? Não acredita não acredita Não, na mas- possibilidade de Mas de- que de- está a acontecer é facto.
ele acha que é uma não questão. E eu também concordo com isso. Sim, mas tu podes debater Tu não vais fazer nada. a influência humana, mas que está a acontecer, é um facto. Quando começares a ver as Sim, supostas e catástrofes a acontecer... E se continuar há assim, 20 vai anos ser que eu não preciso sei fazer como alguma acontecer. coisa sobre isso. Claro, Certo? e Pronto, eu estou a perguntar o que é que o Trump Mas o Trump tem que fazer planeado para qualquer isso. coisa. Mas tu estás a falar de problemas Ele tem que ter- hipotéticos, Mas isto tem que não, ser não vão necessariamente Tudo acontecer. bem, mas tem que ser planeado. Mas tu próprio Não disseste. vão necessariamente tem- acontecer. Mas, ó, Todos mas os tens de modelos que tu criaste, prevenir. como é que tu te prevines contra alguma coisa que tu não consegues Também prever? pensas que uma Como é que guerra tu prevines nuclear contra nunca vai furacões? acontecer, mas tens que prevenir. Claro, meu, mas... Então, Berardo, quando tu não consegues controlar, nunca conseguiste controlar o clima. Tu nem tudo bem, eu não consegues estou a dizer prever para daqui a isto 3 controlar semanas o que tempo é clima, que vai estou-te a dar. perguntar o que é que ele vai tentar para resolver o problema. Quando os problemas acontecerem, ele vai resolvê-los. É essa a Mas posição não é um problema que- evidente, não é um que problema o empresário evidente. toma. O não aquecimento ser global não é um tão problema fácil. evidente. A extinção Não, da não é camada do necessariamente ozono um problema evidente. não é evidente. Não é. Mas pode não O ser que é assim que tão aconteceu até fácil. agora devido ao aquecimento global, de certeza, que tenha piorado a vida das pessoas? É Absolutamente comprovado- nada. E é já há 20 anos que comprovado- andas a é dizer que isto comprovado. vai estar tudo na É merda. comprovado que a poluição Achas que é uma externalidade suficientemente negativa para eliminar o benefício é uma económico externalidade dela? que se puder evitar, obviamente que estamos todos a contribuir para que exista um mundo melhor. A verdade é essa. Evitas essa merda e as fábricas na China fodem-te e vendem mais que tu. E na Índia, porque eles não subscrevem essas merdas, estão-se a desenvolver. Agora os países já também não têm direito de se desenvolver recorrendo aos métodos mais eficientes. Pá, Porque o que eu acho mais não fazes engraçado isso, no teu estás a discurso- sacrificar O benefício que, na eu vida das acho, o pessoas. que eu acho mais engraçado no teu discurso é vamos. Pá, posso continuar? O que eu acho mais engraçado no teu discurso é pá, vamos, no fim ao cabo, pá, não ajudar, pá, porque se os outros gajos estão-me a foder, eu também vou a foder, vamos nos foder todos uns aos outros. Isso não é um argumento. É o teu argumento, Não, isso não. O meu argumento é que o não argumento- existe problema. não, o argumento é, se a Índia e a China Ainda. se a Índia e a China não estão a contribuir para a redução do aquecimento global e da camada do ozono, porque é que eu vou ter de contribuir? Portanto, eu não vou A camada do contribuir. ozono já não existe esse problema. Portanto, eu não vou contribuir. A verdade é essa. Já está é isso que estás a completamente dizer. invertido. Ó, É isso Tony, que estás a e- dizer. Não até está, quando? não está eu nada. Está questiono- completamente em Não podes modo dizer isso, reversão. não está nada. Porque vocês não Não está conhecem a completamente ciência. revertido. Não, mas ó, Tony, Não está Pá, ele para além de ter um Está. curso de economia, tem um curso Está de no bom filosofia. caminho, está a Tony. melhorar, eu sei, mas não está ó, completamente Tony, mas até revertido. quando é que Mas achas o que. efeito causador já foi eliminado. Era o chefe CES e os outros Não, mas Assim, continua a haver... já não se produzem. Houve um acordo... Mas, Tudo ó, bem, mas, não ó, é Rodrigo, só até essas quando- coisas que influenciam. Mas até Há mais quando é uma que achas causa que- para a destruição da camada nomeadamente do nesta questão de política ambiental, Não há. até quando é que achas que esta é a posição do Trump ou esta é a posição do Partido Republicano? Porque O Partido a Republicano verdade, tem a muito esta verdade, posição. Há- mas há a verdade uma é que vertente que agora, a verdade é que agora Isso também o está Trump muito influenciado pelo está dinheiro. está com O Partido Está com- Republicano é muito financiado pelos... Boa pergunta, Berardo. Pelos fossil-fuels. Boa pergunta que eu quero fazer, que é, porque é que estar influenciado pelo dinheiro é necessariamente mau? O rumo da economia sempre foi decidido pelos Não. privados, pelo menos num país Tudo bem, o capitalista. sistema económico O tem que Estado ser, não tem que tem ser separado do esse sistema político. Mas o Estado não tem o direito de intervir na economia para dizer que as Tá pessoas bem, onde é que o assim, dinheiro é a bem economia gasto, também não tem onde é direito que o de dinheiro é intervir no moralmente Estado, é o que eu bom. estou a dizer. A economia também não tem direito de intervir no Estado, é o que eu estou a dizer. mas ó, mas ó, Claro, Rodrigo, claro, mas estamos a falar... Então, mas é o que eu estava a Tu dizer. estás a dizer que é o dinheiro, o problema é o dinheiro que... tentar intervir no Estado. Não. É isso que eu estava a dizer. Primeiro, há sempre uma Isso é um influência. problema. Há sempre uma influência porque os países Mas têm... não é bom. Os partidos têm que... Aí é muito mais forte Eu não nos acho que Estados seja Unidos. necessariamente mau, pá. As pessoas a defenderem os seus interesses com a prosperidade que adquiriram, pá. mas ó, Porque é que ó, não é de criar um então anúncio tá- contra estás a- uma coisa com que não Mas acredito, assim em que não estás a dar acredito. muito mais poder às elites. Estás basicamente a ser a favor que as Toda a gente elites pode ser uma dominem elite sempre nos Estados a Unidos. Se tiveres dinheiro, se puderes contribuir com um partido... Com um partido... Se puderes Há que contribuir com um registrar a cara de partido... desilusão do estás- Espera, isto tem que ser. ó, registado Rodrigo, mas pelos- até quando é que achas Pá, que claramente, o Trump... claramente o filho de Trump, se comparares com o filho ali do gajo que é toxicodependente nas ruas ali dos subúrbios de Miami, esses gajos claramente, aqueles claramente têm vão ter as mesmas possibilidades, pá, e claramente toda a gente pode ser. O que é que toda a queres gente dizer pode com ser. isso, Sónico? Pá, aquilo que eu estou a dizer é que claramente aquilo que tu dizes que é tu sabes que com esse tipo de política estás a beneficiar as classes superiores. Não. Sabes. Eu não estou a dizer isso, de todo. E nunca a isso não é verdade, feito. e tu dizes que as pessoas têm as Isso é mesmas só mais um oportunidades. argumento para o Estado ter menos Tu dizes que poder. as pessoas têm as mesmas oportunidades, não é? Acabas por dizer isso. Eu digo que as pessoas têm menos oportunidades, não perante a vida, porque as pessoas... E isso nunca vais conseguir alterar. Uma pessoa que nasce numa família pobre contra uma pessoa que nasce numa família rica,
há uma probabilidade inerente, pá, há um certo conforto do ponto de vista financeiro. E de aquilo que oportunidades depende também. diretamente do ponto de vista financeiro. Oportunidades também, obviamente. Não. Não, podes ter maus pais, podem ser ricos e serem maus pais. Tá bem, mas Não em termos de vou. oportunidades, Isso influencia imenso. mas em termos de igualdade de oportunidades, Diz-me uma Mas coisa, sejam e o cálculo mais pais, que tu ganhas têm que ter mais oportunidades. com o esforço adicional que tens que fazer? É Desculpa? positivo isso? Isso é positivo. Tu Mas lutares estamos por alguma coisa é altamente louvável. Vais sempre olhar muito mais... de uma forma muito mais bela. Claro que sim, para mas- alguém que tem uma história de vida, Sim. de luta constante. Agora, se fiz a porcentagem de pessoas que chegam de baixo e chegam lá acima, pá, eu acho que era interessante. Mas não tens necessariamente ó, que ir pá, é que tu ir estás- pegar no tu estás a ter- Estado e tu estás a dizer, ter. olha, eu vou eliminar todas as diferenças. Não, é que o engraçado é que tu de estás a ter dinheiro argumentos, claro, pá, maioritariamente demagógicos, Bagógicos porquê? porque tu sabes perfeitamente como qualquer pessoa aqui Como é que o nesta teu mesa- pai teve dinheiro? Porque tu- Não foi porque tu- utilizando o seu trabalho e não, a sua o que eu estou a dizer, propriedade mas eu estou a privada? dizer, tu sabes perfeitamente, Agora o teu também pai não como, pode ter dinheiro? também como eu e como todas as pessoas aqui nesta mesa, sabemos perfeitamente que apenas poucos que vêm de baixo e conseguem chegar lá acima. Falso. Sabes perfeitamente isso. Pá, é Pá, verdade. mas Estamos Estados a Unidos, fugir, estamos a posso fugir trazer uma da- estatística interessante. Estamos a fugir da... pá, tu não sabes nada de do tema, estatística, pá, mas tu- estamos a fugir do tema. Se Eu tu nos Estados quero Unidos, perguntar, eu quero Pera, perguntar... deixa eu até- falar. tu nos Estados Unidos, se tiveres um college degree, não tiveres um filho fora do casamento, epá, há outra, mas não estou a esquecer, estou-me a esquecer agora. Pronto, São basicamente três características que te garantem quase uma posição de classe média no médio prazo, que se nascer nos Estados Unidos, quer sejas pobre ou quer sejas rico. Porque realmente eles têm também um sistema de ensino público. Têm os altamente subsidiados, O que é que tu entendes por cima? altamente subsidiados os empréstimos O que é que tu entendes por classe média? da Explica-me o faculdade. que é que tu entendes por classe média. Isso é muito subjetivo. Epá, mas... Não, Isso é uma definição complicada. Não, foste tu disseste, foste tu próprio que disseste. Fui eu que disse, a classe média é uma classe que tem a capacidade de levar uma vida num nível de conforto pá, que não... Mas tu medes isso em termos monetários, Pode em ter termos de algumas vida, como é poupanças. que tu medes isso? Em termos... Epá, tu consegues medir em termos monetários, claro. Não consegues. Como é que tu vais fazer outra Malta, definição? malta, que não só seja uma questão que eu gostava aqui de abordar. Em relação ao Twitter do Trump, que é um tema que tem que ser discutido, Outra volta de 160 graus? Outra 160? visto que, 180. Pô, estes números estão... visto que realmente é polémico. O que é que vocês É polémico. acham sobre os tweets do Trump? Acham que devia ser tweets mais institucionais, onde ele realmente anunciava medidas para a população, Acho que ou isso ele é devia uma- comentar a atualidade? Acho que não devia haver tweets de tudo. Ponto. Pronto, acho que isso era uma paneleirice que ele fazia, se era contra completamente a brand que ele criou e a imagem que ele tem. Ele tem uma imagem de ignorante, ser uma pessoa que mentiroso. tu vai... Mas achas... Esse repórter do Washington Post, o que tu quiseste dizer no teu discurso inicial, em que disseste várias merdas com que ninguém contestou, é completamente falso, meu. Toda a gente sabe que o Washington Post, a CNN, New York Times estão constantemente a fazer histórias negativas sobre o Trump, pá. Isto é a realidade. Tu Trump, não o sabes Trump isto devia porque não sei. defender Não o sabes Twitter. como Trump é um coitadinho Trump. Não, é fake news, isso é fake news. Mas o problema é que o Trump comenta assuntos que o Presidente dos Estados Unidos da América Mas não quem és tem tu que para dizer- comentar. Mas porquê que ele tem que Desculpa, ele é comentar? o Presidente dos Estados Unidos da América, sobre- quem és tu para dizer o que ele pode dizer ou não? Mas a Quem questão és tu é- para estar aqui a questionar o discurso A questão é do- que é relevante para a população. É Ele comentar altamente relevante. assuntos que não são Ele nada luta- da sua Ele esfera. faz uma luta não só são nada da sua política, esfera. ele faz uma luta não Ah, só irónico. política, mas também cultural. É irónico, pá. É irónico. Faz uma pá. luta cultural. Ele pá, não tem que se contra- meter contra em a certos esquerda. assuntos. A Não é partir para o do- Presidente dos Estados a Unidos da partir do América momento- comentar. A partir do momento que tu tens situações como aquela do COFEF, pá, é só ridículo. É só ridículo. Puto, isso é um typo. Não, é só E ele- ridículo. É só ridículo. Deixa-me Sabes o acabar. que é que era ridículo? Era tu ficares embaraçado com uma coisa dessas, pá. Isso é que é uma paneleirice do caralho. Ah, então, não, pera. É um typo. Então, pera. Não, um typo ele... Então, o que é bom É um ele... typo e o Explica gajo o que aconteceu. achou- O que aconteceu foi assim. Achou piada a isso. Deixa passar Toda a assim. gente achou piada a O isso. Trump disse de madrugada, despite the constant negative press COFEF, Hã? Coverage. e era coverage. E ele depois, no dia a seguir, Ah. ele enganou-se, em vez de dizer coverage, disse COFEF. E ele no dia a seguir, a malta começou a dizer, pá, que o gajo tinha tido um typo e tudo mais, e ele disse, não, isto aqui é um código, agora tentem decifrá-lo. Pá, portanto é só ridículo, é só burro, é burrice. Há uma- há um- É, há um mas ser conceito- esperto, há um pá. conceito que eu vos vou introduzir que se chama sentido do humor. Exato. Que é o que é este caso óbvio, meu. Tu é que estás a ser um nazi da semântica, meu. Estás aí a... Mas onde é que o perseguir Presidente as dos Estados pessoas Unidos tem que pela- ser pela- um gajo com sentido de humor? Não Mas tem. porquê é que Ele não tem que pode governar o ter? Quem és tu país. para dizer Ele o tem que- contrário? Mas Quem és porquê tu que para não dizer o pode contrário? Então, mas porquê é que ele tem que ter? A questão porquê é que não essa. pode ter? Porquê é que ele perde tempo? Porquê é que ele perde atenção dos mídias em tudo? Está-se a mas debater não é uma coisas que obrigação. não se devem estar a debater. Mas não é uma obrigação A verdade ter é ou esta. não És tu, ter. em vez de debateres assuntos importantes, ele vai comentar. Ele debate assuntos a importantes NFL também. Debate também assuntos de bronze porque durante o hino. Que isto- Ganhou essa luta, pá. Mas E- porquê é que e ele vai ganhou essa luta, comentar sabes isso? como?
Porque Mas explica-me, isso é o que é que ridículo, interessa pá. o comentário É ridículo disto, tu pá? usares o hino americano para lutar contra uma suposta opressão sistémica no sistema de justiça. Mas Foi o que não eles devia tentaram ser- fazer, pá. não deviam ser os Com comentadores comentários dos vídeos. às três Não devia ser os comentadores pancadas. dos mídia. E agora... Mas eu de um pergunto gajo ao que nem Rodrigo. sequer é bom, Mas caralho. eu pergunto ao Rodrigo. Não Um devia gajo ser que nem os sequer é comentadores... titular. Eu pergunto, não deviam ser os comentadores especializados em desporto que deviam fazer essa censura? Porquê é que tem que ser que é que a tu achas que censura foste- feita pelo Presidente dos Estados Unidos da América, que está a perder o seu tempo quando está a assunto social, escrever... é um assunto social de alta importância para toda a população. Tu é que só vês a política. O que é que é para Mas ti ele a está política? ali para governar. Ele não está ali para comentar. Ele não é comentador. Não, é líder de uma nação, pá. Tem que lidar com os problemas sociais. Pá, Ele existem espaços para o presidente de um país dizer o que tem a dizer ao público. Não tem de estar agora a fazer. Pá, tweets. Há tweets. Epá, mas espera, isto agora estar aqui a criticar isso. Pá, isto não é. Não é isso. assim. Não é Obviamente, isso. meu, as pessoas Não é sempre mais isso. fácil de falar com Não, a o modernidade não é tu enquanto presidente. Tens que avançar com os A modernidade não é tu enquanto presidente de uma nação, dizes tudo aquilo que te apetece e vem à cabeça. Concordo plenamente. Quando queres Não e te é isso que ele apetece, faz. quando Não é queres, isso. é isso que ele faz. É isso que ele faz. A partir do momento faz Não tweets. podes dizer isso como se fosse verdade. A partir do momento faz tweets. Achas partir que do o momento faz Partido tweets, Republicano, caralho. achas que o Partido Republicano se revê em certos comentários que ele faz? Achas que o Partido... Porquê é que tu tens necessariamente de pergunta é fazer essa todas essas necessidade. considerações antes de falares, pá? Tu é que és o... Exato. És Mas ele o está a ser policiador da apoiado, mas linguagem ele das está a pessoas ser aqui, pá. apoiado por um partido. Ele E eu faz agora bem, pergunto mas uma ele tem uma questão. estratégia. Ele tem uma estratégia de Mas agora, comunicação, pá. mas agora pergunto uma Tu questão. achas que Até ficas quando é que popular achas como também? que... Esta o Trump- desmigração com tweets às 5 da manhã. Exatamente, é isso. Mas, Rodrigo, agora faço-te a questão. Até quando é que achas que o Partido Republicano... Foi o gajo que vai disse, olha, olhar faz um nesta Twitter agora às 5 da narrativa manhã do que é a melhor altura Pá, Trump? Que para é Tony, ele que deixa-te chega falar. ali... tu conseguires ter tirar Olha, audiência. deixa a falar. Deixa. Até Pá, quando eu é acho que que nós achas... falámos bastante pouco dos reais problemas Deixa que eu acontecem acabar. nos Estados Unidos. Isso é verdade. sim. Mas a pergunta que tu me fazes é a seguinte. A resposta é a seguinte. Qual foi a Ele pergunta? não é um Podes repetir conservador pergunta, para... podes repetir Qual pergunta. foi a pergunta? Se o Partido Republicano vai papar esta merda, basicamente. Exatamente. Ou se vai Ou vai montar evoluir esforço. com a sua... Pô, tu tiveste durante as primárias, tiveste o Never Trump Movement com o Mitt Romney, que foi o último Ele vai ter o candidato apoio nas próximas? O apoio de quê? Do Partido Do Republicano? Epá, quase certeza que sim, porque está a fazer um excelente trabalho. E ele está a ter uma governação muito mais conservadora daquilo que... Pô, depois, Mas achas que não vai ter uma uma coisa, posição? uma coisa Achas, então, importantíssima não que vai? nós estamos completamente a ignorar. Mas, então qual é que achas que Supreme vai ser a Court posição? Judges. A posição vai ser forte Supreme ou Court Judges apontou um juiz altamente conservador, morreu um que era o Antonin Scalia, que era uma máquina. Ele apontou um igualmente conservador e há uma possibilidade grande, se ele mantiver o mandato, apontar ainda outro ou dois juízes até, Sim. Depois vão completamente mudando o Supreme Court. É Isto vitalício. é lutar por tudo aquilo que os conservadores sempre quiseram. Até hoje tiveste uma decisão para fazer uphold da liberdade religiosa das pessoas, em que um Mas padeiro que mas seja a minha cristão Mas a minha não pergunta pode, não foi pode essa, Rodrigo. discriminar contra um casal que seja gay e quer que ele Mas a minha faça pergunta um foi, até quando é que o Trump achas que vai conseguir mostrar resultados realmente? Ele, Não te está a esqueças mostrar resultados que ele porque entrou as com um coisas fazem-se em slogan... conjunto com o Congresso e Mas com não o te Senado, esqueças pá. que Mas ele entrou com um diz isso com slogan expectância. fortíssimo na campanha. Make America Great Again. É o que ele está É um a fazer, slogan meu, muito mas forte. Tu é que não percebes isso. E daqui a 4 anos as pessoas se calhar vão olhar para trás e o Partido Republicano se calhar tem que pensar nisso. Bem, Mas já quanto? vamos Daqui ao a 2 anime. anos, Já daqui a vamos dois ao anos. anime. Antes, sim. 2020. Peço desculpa. Nas midterms, os republicanos, Certo. se fores ver as sondagens, estão a fazer uma recuperação gigante e supostamente ia haver uma blue wave que ia mudar o Senado para os democratas e o Congresso para os democratas, e aí o Trump é impeached, mas basicamente é o assunto em que os democratas, que chegou ao ridículo dos democratas terem 3 assuntos: racismo, sexismo e impeach Trump. Não há plataforma. E depois é socialismo e comunismo. Não achas que vai... E pode isso haver- eles não falam. Isso eles não falam. Pessoas clásicas. Isso eles não falam. Claro. Mas não achas que Eles pode sabem haver o que uma é- oposição interna ao Trump Da dentro prima- perto do Republicano? Eu gostava- Pode haver, pá, pode haver. Por acaso era Eu engraçado gostava em que 2020. fosses viver O gajo um ia dia destruir o gajo. Kanye West contra Trump nas Essa é outra primárias. questão que eu gostava de abordar. Eu acho que por acaso. eu gostava que tu fosses para um país capitalista extremo, para tu veres realmente o que é viver num país capitalista. Porque acho que tu claramente falas. Eu vivi lá 6 meses nos Estados Unidos. Acho que tu falas E foi claramente. bastante da mesma bom, forma. Acho que quando tivesse de Consegui pagar os perceber valores que pagas por como é que um país se por constrói dentista, sem ser pagar com e o tudo, Estado pagas para tudo, nas mas costas tudo das pagas, não pessoas, tens pá. ajuda de saúde. Não tens Não ajuda tens de segurança saúde, o quê, meu? 96% da população ativa americana está empregada neste momento. 96,2%. Estás-me a dizer que Todos seguros de saúde. tem uma grande maioria. Isso é bem uma E sabes o que é que cobre? E sabes o que é que cobre? E Sabes tens o que é que cobre? Medicaid, tens... Pá, Tá bem, mas cobre o isso é por causa Estado. do... Não sei o que é O que Obama cobre. quer? Não, o Obamacare está a ser desmantelado. Já foi parcialmente O gajo está a desmantelado. desmantelar. Mais uma coisa que ele fez pelos republicanos. O gajo está a ter uma
uma governação altamente conservadora contra todas as... toda a gente dizia que ele não ia construir a Wall. E o gajo construiu. Começou a construir. Tu vai construir! Mais dinheiro vai ser quem vai pagar isso. Vai pagar para os taxpayers, não vão pagar. Mas E o resto é conversa. Os americanos não se importam disso. É um problema gigante. Se A imigração importam. ilegal, tens 15 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, ou talvez mais, entre 15 e 30 milhões. Tens mais. Não tens mais que isso. Isso é o high-end Acho que vais ter. Não, mais que isso não. Pronto. Tens mais 15 Ele ainda deu a oportunidade aos democratas de conseguir um deal para financiar, queria financiar a Wall, ou seja, se os democratas aprovassem o financiamento para a Wall, ele ia dar amnistia acho que 800 mil tipo putos basicamente que nasceram nos Estados Unidos, que são filhos de imigrantes ilegais, mas estiveram nas escolas, caralho. Isso há muito isso, por acaso. E os democratas Por acaso, cagaram completamente nesse deal, simplesmente porque não querem dar esse estatuto ao Trump de ter feito alguma coisa bem. É um obstrucionismo sem razão, meu. Defesa de gangues criminais como se fossem pessoas de bem. Porque aquilo que se está a perguntar é até que ponto é que um investimento tão grande de 21 bilhões. Não Até que ponto? discutir que isso o investimento faz sentido ou não. Eu acho Mas que isso o tem povo que fazer americano sentido. Mas isso tem que fazer escolheu sentido. Mas tens de pensar nisso. quem Tens queria de pode pensar representar. nisso. Faz todo o sentido. Os custos que tu tens com as drogas que entram, por exemplo, e se tu começares a começar Sabes o mais a engraçado? diminuir o Quando tráfico falas das de drogas. heroína, cocaína, Pá. que é um flagelo nos Estados Unidos, no Midwest, onde as pessoas estão sem trabalho e... Tens a noção, tens a noção que a própria autoridade que controla as drogas dos Estados Unidos vai dizer a público que a Wall não vai ter qualquer tipo de impacto. Sabes que vai dizer isto? E sabes porquê? completamente E sabes falso. Isso porquê? é completamente Não é falso, é verdade. Tu podes É ter, verdade, não, mas é podes ter verdade. tido um antigo official É verdade. dessa autoridade a dizer É verdade. isso. Mas, e o que eles dizem é o seguinte. Queres mudar a quote? O que eles dizem, o que eles dizem é o seguinte: o tráfico de droga do México para os Estados Unidos é feito, na grande maioria das vezes, por legal borders ou por túneis. Ponto. Não é por gajos a trepar a fence só por cortar a fence. Mas acabas com os túneis. Então pronto. Se tu tens uma wall, consegues acabar mais facilmente com os túneis. Sabes o que é que a wall vai ter? Não, mas eu penso, então para que fazer uma wall? Tony, Se o já há objetivo, vários designs. o teu objetivo não é combater o tráfico de droga. Tony, já há vários designs. como Sabes o que é que tu outras vais ter? Vais ter uma estrada, possivelmente dos dois lados da wall, para facilitar muito mais o movimento na fronteira. Não tens hoje em dia. Isso e outras coisas, outras inovações tecnológicas podem perfeitamente diminuir tu não sabes necessariamente o que é que vai ser feito. E o Trump tem deportado imensa gente de má índole, gangues criminais que nasceram por causa desta política de imigração ridícula de deixar entrar toda a gente na Califórnia. Eu pergunto uma coisa: qual é que é a posição dos imigrantes que já foram ilegais, mas que neste momento estão legais e já são cidadãos legais dos Estados Unidos, ou verem os seus contemporâneos a ser expulsos? O que é que achas que o Trump devia... Portanto, tu estás preocupado com os sentimentos de imigrantes ilegais? É isso Não, eles já são legais. Atenção, já se estabeleceram. Há poucos, não há assim tantos. Há alguns que receberam amnistia, mas há outros que foram deportados. Acho que o normal é deportares. Quando alguém está a quebrar a tua lei, antes sequer de estar no teu país, tu não lhe vais dar amnistia, não lhe vais mandá-lo para onde ele veio, que é o que os gajos fazem na Hungria. Que então, e a situação de um imigrante que se estabeleceu nos Estados Unidos legalmente, sempre trabalhou, sempre pagou tudo? Não está legalmente, está ilegal, porque tu não podes passar à frente de quem está a ir pelo processo legal, simplesmente porque, olha, não quer ir pelo processo legal, não tem as qualificações, não tem... Um país tem o direito de escolher quem é que imigra para lá. Aliás, ainda para mais, quando tens um Estado social a crescer cada vez mais nos Estados Unidos, que é 60% do federal budget. Essa merda está... Os gajos vão para lá e... Olha, acabou de ser aprovado na Califórnia a possibilidade de imigrantes ilegais terem benefícios de saúde estatais, por exemplo. É este tipo de coisas que causam um burden sobre o resto da população, o Estado que é completamente incontrolável. É um Estado democrata, não vai muito com as ideias do Trump. Votou Hillary Clinton. Claro, mas é mau na mesma. É um Estado democrata, mas é mau na mesma. Fazerem isso. É por seres democrata que tens legitimidade para fazer tudo o que queres. Na minha opinião Mas apesar de tudo, é um dos estados mais avançados. A Califórnia, em termos de tech, mas também tem um problema de é a sexta maior economia mundial. Neste momento tens um problema de homelessness gigante. Em LA, à volta de LA, São Francisco,
tens começar a nascer em cidades Está de bem, mas não tendas. sabes se são todos originários de Califórnia ou se vão todos para lá. Não interessa, é um problema, são Não, problemas interessa gigantes. porque... Muitas vezes são americanos mesmo. Não, está bem, Estão a ser... mas a existência deles lá não quer dizer que seja um problema que eles tenham causado. Que achas que as pessoas foram de outros estados, todos para a Califórnia montar tendas Sim, à mas volta o que eu das estou a cidades? dizer é que essas coisas Não, mas olha- que tu disseste, por exemplo, de darem direitos aos imigrantes ilegais, pode não estar a causar isso, pode não ter nada a ver uma coisa com a outra. Ok, mas é mau na mesma estar a haver esse problema. Eu só estava a dizer que existe uma prosperidade, certo? Mas existe também graves problemas sociais, pá. Mas agora faço uma questão final, Sim, só, mas só isso para acabarmos o nosso também existe nos podcast. Estados Unidos. Estamos aqui a chegar à nossa 1 hora e 1 minuto. A verdade é que agora esta concorrência Ainda falta. do Donald Trump às 6 eleições minutos. americanas despertou uma certa nova geração e nova wave de celebridades a quererem-se candidatar. Isso é Tu tudo tens conversa, mas ninguém tem o estofo. Tu Ninguém tem o tens estofo. a Oprah Winfrey, que é uma celebridade Não, ela muito... não se vai candidatar. Já não diz nada coisa Não com sei. coisa, puto. Não, mas, mas a minha pergunta é, até quando é que achas que a eleição de Donald Trump despertou isto? Ou foi um movimento que... Claro, despertou porque percebeste Sim, que name recognition é realmente um fator, quer que tu sejas político ou não, de peso para tu te candidatares a um political office. Mas ninguém deu o estofo para sustentar os ataques que o Trump sustentou durante estes meses todos e ganhar ainda. Não, por não cima, sabes. Também contra ninguém tudo, diria, também e contra ninguém todos, diria com isso sobre menos o Trump dinheiro, com antes menos... das eleições. A verdade é essa, a verdade é ele essa. conseguiu. Nem sabes isso com certeza. Pá, ok, eu conheço as celebridades mais ou menos, que sei o discurso que elas têm. Mark Sim. Cuban e a Oprah. Oprah não têm de todo. Mesmo o The Rock. Sim, sim. Sequer, Não, mas pode alguém te surpreender. não fazem sequer a ginástica mental para perceber os assuntos. que é que O que achas, eles podem António? fazer é palparrear os... Antes de mais, gostava só de referir Ponto de vista democrático. que é falso. Não é só celebridades, como tu dizes. Sim, mas... Também há malta da disse que era política. só. Eu Aliás, disse só... Eu Não disse disse aliás, que a era só. pessoa que está apontada neste momento para ser o forte candidato ao Trump é o Joe Biden, que era... É verdade. É verdade. Isso também Joe Biden! A verdade é que... Não sei se vai ganhar. Sabes por que o acaso, que interessa não é a forma como tu pronuncias o nome, pá. Isso é Tenta disfarçar. Sabes que acho que é mais importante mostrar realmente ao público em geral o que é que significa isto em vez de estarem aqui a gozar com Sim, mas pronunciações. vai. Joe Biden tem um problema, o gajo faz bastante O gatos. Joe Biden, para quem não é sensível, acho engraçado, Sim, mas acho vá, engraçado, vá, isto não interessa. acho engraçado porque o desconhecimento atrai estas Oh, coisas. é. Acho que, para quem não sabe, Joe Biden, Desconhecimento ou Biden, ou como vocês quiserem chamar, Foi vice-presidente. foi vice-presidente durante Obama, Sim. e já, exatamente, e já se candidatou por 2 vezes para representar os democratas, em 98 e em Será que é a 2008, terceira e vez? perdeu. Está apontado como um dos principais opositores ao Trump. E Quem está a ter o sabe, discurso muito muito- certo para fazer isso. Mas não está a ter muita atração, posso dizer. pois ao Se mesmo calhar tempo, uma comentários que ele está a pode ter ter não mais. estão... depois ao mesmo tempo estão celebrados como o The Rock, que é estranho, mas como o Mark Não, mas o Cuban. The Rock só em 2024. Não, mas antes disso tens o Bernie Sanders. Eles já Bernie Sanders, claro, que ainda obviamente pode continua. ser. E tens uma gaja que Mas o Bernie possivelmente vai Sanders ser, já não é vai ser demasiado velho apoiada. para isso. Quantos anos é que ele Possivelmente, Bernie mas não Sanders sei se tem que está idade? Bernie muito Sanders tem que agressivamente idade? Bernie Sanders pelo menos 78 ou ainda a 79, fazer pá, campanha. mas- 79? 78 ou 79. Eu acho que eles existem um bocado da campanha. 79 agora. Se castigo, mas pronto. Não, ele continua a fazer comentário e isso, mas já não tem o fulgor que tinha. É Pá. que se ele Mas tiver- mesmo Ele para a teve política, essa oportunidade mas de mesmo ter para a ganho. política mundial, Mas tens uma achas gaja Pá, que... eu gostava de fazer uma pergunta ao Rodrigo. Tens uma gaja interessante, que pá, provavelmente que vai ser a candidata, que é a Elizabeth Warren, que é da ala progressista, senadora É democrata, e Pronto. tem bastante boa credibilidade com o resto do Partido Democrata, até nem deixa-me- apoiou o Bernie Sanders quando ele se candidatou, e é mulher, pá. Pá, deixa-me só fazer esta Democratas pergunta que eu acho que é muito interessante para os ouvintes. Pá, e responde-me honestamente, pá, como é que uma pessoa que era forte apoiante do Bernie Sanders, como tu eras, pá, e pronto, os nossos ouvintes cá não sabem, mas o Rodrigo Posso era responder? daquelas. O Rodrigo, deixa-me acabar a pergunta. Posso Rodrigo responder? era daquelas Mas pessoas. Deixa-me acabar. Não sei a pergunta, Deixa-me pá. mas os ouvintes não sabem. Tá bem, O Rodrigo era mas daquelas isto é para os ouvintes. pessoas, o que o Rodrigo era daquelas pessoas, para quem não sabe, que era altamente contra o Trump, altamente a favor Nunca do fui Bernie altamente contra o Trump. altamente a Fui favor altamente contra a Hillary, do Bernie Sanders, completamente apoiante do Bernie mas nunca Sanders. fui altamente contra o Eh, Trump. ao ponto de comprar merchandising para o Bernie Sanders. Não E, portanto, comprei. E portanto, tu disseste que compraste. Dou 5 pau com o Postal Code da Califórnia. Mas pronto, E eu gostava de saber como é que se muda do Bernie Sanders para o Trump assim tão pouco Muda-se tempo. quando tu percebes que o sentimento todo, e eu não é que ele exista, e tenho alguma empatia com as pessoas que o apoiam por causa disso, de pertenceres tipo, a um coletivo que quer mesmo melhorar algo, porque é palpável um sentimento de que as pessoas
querem algo melhor, pá, querem algo novo na política. Eu concordo com esse sentimento, mas a resolução que é proposta, e foi uma coisa que sempre me teve entranhada, tu ouves o discurso do Bernie Sanders, e eu ouvia tipo, todas as semanas, e o discurso Todos os dias, né? Todos os dias. a mesma cadência, é sempre a mesma cadência, a mesma ordem de assuntos, ao ponto de tu conseguires adivinhar como quando as buzz, os soundbites mais conhecidos que ele fazia sempre. Ele é basicamente uma espécie de Trump, porque também é populista, mas sem ideias próprias, é tudo derivado do comunismo e utiliza estatísticas falaciosas, Socialista, não é? Comunista. palparreia sobre inequality e a opressão de classes, pá. É o novo comunismo, é o neomarxismo. Portanto, poderemos dizer aqui claramente. E sobre a opressão racial. Podemos claramente aqui acabar este podcast dizendo que um dia Bernie Sanders, no dia a seguir Trump, no dia a seguir ao Pro-Infant, não é? Não é no dia a seguir, É verdade, tens de é. pensar muito. Quem sabe, não é? Isto acho que, acima de tudo, percebe-se bem como os ideais podem mudar na cabeça de uma pessoa Claro. e como são tão voláteis. E é saudável, não concordas? Que uma pessoa tenha um senso crítico para mudar as suas posições às vezes? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que sim. Tens de mudar. Portanto, cá estaremos nós daqui a 2 anos para falar quando o Rodrigo apoiar ao Pro-Ifred. Ou Joe Biden. Bora portanto, ópera! Bora Portanto, ópera! acho que assim- Joe Acima de Biden, tudo- não parece, meu caro. Acho que acima de tudo temos aqui uma mudança de ideal político. Acho que faz bem, acima de tudo estás com estes. E qual é que é o teu estes ideal, estudantes. Tony? Queres O acabar nosso com ideal isso? ficará para a próxima podcast. Nós estamos Comunista! É comunista, eu é comunista, ouvinte. Estamos aqui a acabar. Pá, Eu só quero que comecem a nascer Estou aqui a ser as atacado. narrativas da opressão. aqui a ser atacado por um porco capitalista, pá, que tudo o que quer Vai, é dinheiro. O que é que fazes contra o racismo Tu na aqui tua o que quer, vida, tu aqui no o dia a que dia? quer, tu aqui o que quer é dinheiro, só pensa em dinheiro e em lixar a classe Fala ao operária. menino de mestrado de finanças, que atenção! E portanto acho que vamos acabar o nosso podcast. Pá, estamos agora mesmo a chegar a 1h e 1 minuto. Esquerda caviar! Foi um prazer estar aqui convosco. Subscreva o nosso canal, malta. Subscrevam o nosso Precisamos canal. dos Pá. apoios, É só deixar um gasto, só deixar um We gostezinho. need a support, Só deixar um gostezinho. Pá, uma subscriçãozinha, uma subscriçãozinha. e até para a semana, malta.